Fala concurseiro, concurseira, você está assistindo um corte aqui do podcast Com o Passeio. Deixa eu te falar, eu tenho uma parceria única e exclusiva com essa galera aqui para você entrar para o meu treinamento 3 Pilares da Aprovação, que vai estar aqui fixado no primeiro comentário, exclusivo e único, que você vai conseguir aqui somente se você quer aprender a estudar certo, se esforçar menos e aprender mais e acelerar a sua aprovação. Só clicar embaixo e garantir a sua vaga hoje. Boa. Eu queria voltar aqui numa pergunta que eu acho bem interessante, queria que você comentasse, porque muita gente não sabe disso e você consegue mostrar para o pessoal que às vezes resolvendo esse probleminha a pessoa consegue deslanchar. Sim. Você falou aqui no começo que um dos grandes problemas do concurseiro é o medo, a insegurança, a incerteza de que vai passar. Isso daí a gente gera muito cortisol. Exato. E o cortisol acaba com a gente. Destrói. E muitas vezes a pessoa está estudando com alto índice de cortisol no corpo dela, por isso que ela não quer estudar. Sim. E como que você faria nesse sentido para você tentar equilibrar esses bons hormônios da endorfina, da dopamina, com esse cortisol que pega essa galera, que de repente ela se sente equilibrada para estudar e ela não sabe disso. Sim, com certeza. Cara, o que é importante é concurseiro entender. Eu já fui atleta profissional, sempre pratiquei esportes, eu tenho acompanhamento nutricional, faço acompanhamento com meu nutrólogo, nutricionista, prezo muito isso, faço atividade física, tenho um nível de performance física bom. E eu sempre falo muito isso para meus alunos também, que muda a vida da maioria dos meus alunos. Qualquer objetivo na vida que você quiser conquistar, seja passar em concurso público, seja abrir uma empresa, seja crescer numa carreira, qualquer coisa, o pilar número 1 sempre tem que ser saúde. Sim. Não tem como. Você não vai conquistar nada na sua vida sem saúde. E as pessoas ainda não colocam a saúde em primeiro lugar. Tiago, mas eu quero passar em concurso, então a minha prioridade agora é estudar. Não, a tua prioridade é cuidar da saúde, para que você consiga estudar. É o que você disse, um cérebro sujo, com excesso de cortisol, com excesso de substâncias químicas que não foram limpas porque você está dormindo pouco, que é o que o concurseiro mais faz, né? Começa a dormir menos para achar que tem que estudar mais, aí tira a hora de sono para estudar mais. Suja o cérebro. Um cérebro desidratado, que não toma pelo menos 4, 5 litros de água todos os dias. Um cérebro exausto mentalmente porque a pessoa não se alimenta mais porque começou a estudar mais. Você tem que aumentar a sua alimentação em qualidade. Porque a cada 1 hora de estudo com qualidade, você gasta de 100 a 120 calorias. Coloca 4 horas de estudo todos os dias. Você está falando de 400 calorias a mais todos os dias que antes você não tinha. Coloca vezes 5. São 2.000 calorias a mais no final da semana. Aí o aluno começa a estudar segunda-feira, tá bem. Chega na sexta-feira, tá totalmente exausto. E acha que é porque a carga horária está excessiva. E muitas vezes não é. Aí começa a achar que não é capaz de estudar. Muitas vezes é porque não está comendo o suficiente, não está se hidratando o suficiente, não está dormindo o suficiente. E não está praticando atividade física o suficiente. Eu falo isso para meus alunos e talvez essa seja uma das maiores dicas que os meus alunos já mudam totalmente os estudos deles. Quando eu falo assim, para de se preocupar com o estudo um pouco e ajusta a sua saúde. Seu sono, hidratação, emocional e atividade física. Pelo menos 3 a 4 vezes por semana, 30 a 40 minutinhos de atividade física, entre aeróbico e anaeróbico, que seria academia, alguma coisa, ou algum esporte que você gosta. Não abra mão de atividade física, sono e descanso e hidratação para estudar. Não cometa esse erro. Você não está ganhando hora de estudo. Você está ganhando tempo na frente de um material. Mas qualidade de estudo, você está piorando a sua qualidade de estudo. Então, esse ponto de cortisol em excesso, estresse em excesso, emocional, o cérebro sujo, você vai ter que corrigir por meio de praticar uma atividade física. Começa a realmente liberar esses hormônios, dopamina, serotonina, endorfina, por meio de atividade física. Um hobby que você tem, começa a praticar esse hobby ali no final de semana. As pessoas têm que entender isso. A rotina de estudo ela tem que ser sustentável. Ah, Thiago, mas tem um cara, o fulano, que diz que você tem que estudar 10, 12 horas por dia, abrir mão da vida, se matar de estudar, que depois você vive. Tá bom, se você estiver vivo até lá, então, ou se você aguentar esse processo, uma coisa é 2 meses, um pós-edital, você dá um gás final. Agora, de novo, como o Felipe tinha falado, sustenta uma rotina dessa, sem atividade física, dormindo pouco, como eu já tentei fazer isso lá no começo, por 1 ano. Nem 1 ano. Tenta sustentar por 3 meses. Eu desafio qualquer um de vocês estudar 8 horas todos os dias, sem fazer atividade física, sem se hidratar direito, sem dormir pelo menos ali 7, 8 horas com qualidade, manter isso por 3 meses com qualidade. Eu desafio qualquer ser humano a fazer isso. Não tem como. Eu tentei fazer isso, quando eu estudava errado.
Eu tinha enxaqueca, eu vomitava por causa de enxaqueca, eu passava mal. Você chegou no nível de vomitar? Eu cheguei no nível de vomitar por causa de enxaqueca, porque eu queria estudar e eu achava que tinha que estudar. Quantidade, tinha que estudar mais, estudar mais, estudar mais, estudar mais. A cabeça doendo, enxaqueca, dormindo pouco, e acordava e já ia estudar. E eu chegava a vomitar de enxaqueca, de tanta dor de cabeça que eu tinha. Caramba, cara, nesse nível aí Tenso. é cruel. E ainda assim eu fazia atividade física, mas fazia 1, 2 vezes. Por quê? Porque eu entrei nessa noia de que é quantidade, tem que estudar muito. Entende? E aí eu pergunto para você que está assistindo, talvez seja a pergunta mais provocadora desse podcast hoje. Você está estudando para ser aprovado ou para se sentir menos culpado? Porque a maioria das pessoas, elas decidem estudar para o concurso e elas estudam muito, ou acham que estão estudando muito. Quantidade. Tem que estudar 5, 6, 7, 8 horas por dia. Não é porque você de fato está querendo aprender. Você está querendo não se sentir tão culpado e tão culpada para dizer, olha, eu fiquei 6, 7 horas sentado estudando. Eu estou estudando 6, 7 horas todos os dias. Mas não é sobre quantidade, é sobre a qualidade desse estudo. Não é o quanto você estuda, não é quantas horas que vai te colocar dentro do cargo. É o quanto você sabe aquilo que você estudou. E você consegue pegar isso com qualidade e aplicar no dia da tua prova. E para que isso aconteça, não é sobre uma quantidade, uma intensidade muito curta. É como se preparar para uma maratona. Não adianta você correr 42 km hoje e não correr nunca mais. É treinar com consistência todos os dias para se preparar o suficiente com qualidade, nem que seja 30 minutinhos por dia, para quando você tiver de fato que colocar tudo em prática, o teu cérebro está preparado. E o maior inimigo dos concurseiros hoje é isso, é essa cobrança excessiva de ter que estudar muito, sem estratégia, sem inteligência, sem intenção, sem direção. Aí o aluno acha que é só ter o melhor material, sentar e estudar muito, 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 muito que eu estou aprendendo. Não, você não está aprendendo, você está gastando tempo da tua vida à toa. Não é sobre estudar muito, é sobre aprender a estudar certo. Se você aprende a estudar certo, de novo, você estuda cada vez menos e aprende cada vez mais. Show de bola. Ó, pessoal, seguinte, vocês que estão assistindo a gente aí, se vocês não derem o like, a gente vai jogar mandinga em vocês pra você não passar no concurso público. Isso eu aprendi com o Alex Meirelles. Ele vem aqui, ele fala nas lives, se você não der like, você não vai passar no concurso. Então aperta o botãozinho de like, porque não dói, não tem espinho, não tem nada. Tudo bem? Depois, Né, e depois não adianta cobrar, não. Vocês não fazem live. A gente faz a live, mas tem live. que chover like nisso aí pra gente falar, opa, tá compensando fazer live. A galera tá curtindo, a galera tá gostando. Então dá essa moral pra nós aí pra gente poder fazer com uma frequência maior, né? Eu tenho certeza que vocês gostam, então vamos lá. E temos aqui agora mais de 100 pessoas aqui ao vivo com a gente. E tem pergunta, hein? Tem pergunta. bastante. Então a primeira coisa que eu vou falar pra vocês... Escreve aqui pra gente qual cidade vocês são e coloca o estado do lado, porque a gente é curioso, a gente quer saber se o Brasil inteiro tá acompanhando a gente. Escreve aí qual cidade vocês são, senão a gente vai jogar praga pra você não passar no concurso, hein? Escreve aí para vocês interagirem com a gente gosta muito disso, porque a gente sempre abre lives, mas como exceção, porque a gente também não tem tempo. Então a gente sempre pega o cara da nata para participar de live, e o Thiago tá aqui. Aproveitem, cara, porque vocês terem uma live dessa é difícil. Então façam perguntas. E olha, eu vou dizer para vocês, não importa a sua pergunta, aqui só tem adulto assistindo. Se a sua pergunta, você julgar que é uma pergunta besta, não julgue nada. E se alguém falar qualquer coisa, essa pessoa também é besta, tudo bem? Pode falar, o que é o edital? Pode perguntar, não tem problema. Aqui tem desde o iniciante, o intermediário e o avançado. Tudo bem? É como diz a frase, né? Não existe pergunta idiota. O idiota é não fazer pergunta. Olha, pronto, matou, cara. Matou. É isso aí.